18h09. Vai começar o show. Show de bola! Bola rolando. As últimas do futebol pernambucano e os destaques nacionais e internacionais. O destaque agora com o dinâmico do Scratch, Igor Moura. Boa noite, Igor. Boa noite, um abraço forte pra você, Marcelão, um abraço pro amigo ligado aqui nesse Bola Rolando, neste feriado, e um feriado de reapresentação pro elenco do esporte. Chegou ontem de Curitiba, claro, num clima muito mais ameno, muito mais leve, até porque o esporte conseguiu fora de casa, 2-1 pra cima do Paraná no Dorival de Brito, sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, e hoje se constitui na 14ª colocação, de 14º colocado o esporte hoje, 4 pontos ganhos em 3 jogos, ainda claro, não se beneficia do saldo de gols, já que levou 3 do América na estreia. Agora, a distância do esporte pro líder Flamengo é de 3 pontos, pro 6º colocado Botafogo, que fecha o G6, é de 1 pontinho apenas, e a distância já, em 3 rodadas pro Z4, pra zona de rebaixamento do 17º colocado Vitória, que perdeu ontem, já é de 3 pontos, ou seja, uma vitória primordial, fora de casa, contra a equipe do Paraná. O esporte tenta voltar a vencer no Campeonato Brasileiro e me dá uma sequência porque tem em casa seu próximo compromisso. Um duelo regional, um clássico regional contra a equipe do Bahia, às 19 horas, o jogo que seria sábado, 9 da noite, passou para domingo, 4 da tarde, e passaram para domingo, 7 da noite. Não me pergunte o porquê, porque não será o jogo da grade televisiva da Sport TV para o Brasil inteiro, será o Premier. A gente pode dizer aqui normalmente, e geralmente com o Premier não se tem problemas quanto a isso, mas o jogo foi realocado para as 19 horas no domingo, que complica um pouquinho a lotação da Ilha do Retiro. Se o jogo fosse domingo, 4 da tarde, eu tenho quase que convicção que teríamos mais de 20 mil torcedores na ilha para empurrar o esporte nesse jogo contra a equipe do Bahia. E é importante pontuar, Marcelo, porque depois do jogo contra o Bahia, o esporte joga 4 vezes em maio. Olha a sequência: Cruzeiro no Mineirão, no dia 13, Corinthians na Ilha do Retiro no dia 20, Palmeiras em São Paulo no dia 26 e Atlético Mineiro na ilha no dia 30. Esses os jogos do esporte de maio, jogos difíceis, onde o esporte, claro, acumular uma gordurinha nessas 4 primeiras rodadas seria de fundamental importância para que o esporte ficasse com mais tranquilidade nesse mês de maio, né, Marcelo? É verdade. O que pontua, eu queria que você se aprofundasse mais, é o que o Claudinei falou após o jogo, de que acaba recuperando aqueles pontos que perdeu em casa. Exatamente. Dá uma tranquilidade para se trabalhar, né? Perdeu 2 pontos pro Botafogo jogando na ilha, só que se a gente leva em conta uma tabela normal pro esporte nesses 4 primeiros jogos, digamos, empata com o América e com o Paraná fora, vence a equipe do Botafogo e vence a equipe do Bahia. Aí chegaria a 8 pontos. Mas de 7 para 8 é pouco, a distância é pouco, é pequena. Então você contra o Bahia vencendo, você mais ou menos ficaria naquela margem de 7 para 12, de 7 pontos de 12 possíveis, uma margem interessante para o esporte, que ficaria, creio eu, com a vitória para cima do Bahia, entre os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro, iria viajar com mais tranquilidade para Minas Gerais para enfrentar o Cruzeiro. Uma notícia boa, ao contrário do que o João falou do Departamento Médico do Náutico com várias peças, o Departamento Médico do Esporte hoje, Marcelo, zerado. Ninguém. 2 desfalques, ou 3 se contarmos o Magrão, foi desfalques pro Claudinei na estreia dele contra o Paraná. O Magrão, hoje eu percebi ele trabalhando já com bola e a gente se aprofundou um pouco nesse trabalho que o Magrão faz. O seguinte, o Magrão já fez uma artroscopia 15 dias atrás. A artroscopia não é uma cirurgia grave, é uma cirurgia simples e de simples recuperação. Eu até conversando com o nosso Ricardo Luiz, o nosso Rick Jujuba lá no CT, ele citou que o Baresi... Rick Jujuba? É apelido de amigos. Enfim. O Baresi, eu acho que você lembra em 94, no início da Copa do Mundo, ele fez uma artroscopia e chegou a jogar na reta final, Marcelo. É verdade. Você gostou, né, Marcelo? Não, vamos adiante, não sou eu, né? E foi bem lembrado pelo Ricardo Luiz essa questão do Baresi. E o Magrão, assim como o Baresi, é um jogador experiente, 41 anos de idade, mas já trabalhando com bola, com o Gilberto, preparador de goleiros, e também a todo o departamento de fisiologia. Tem previsão da volta do Magrão ou ainda é precipitado, Igor? Marcelo, eu acho que o Magrão não volta agora, eu tenho certeza que não volta agora no jogo contra o Bahia. Porém, o jogo do Cruzeiro só vai ser no dia 13. Então, acho que no jogo contra o Cruzeiro, o Magrão já está trabalhando com o departamento de fisiologia e também com o departamento técnico, com o preparador de goleiros. Então, creio que o Magrão em breve vai voltar e o
Sport, com a boa atuação que teve o Maílson contra o Botafogo e principalmente contra o Paraná, o Sport, claro, não fica na agonia de procurar outro goleiro. O Magrão volta em breve e o Maílson vem dando conta do recado. Outras duas peças que não... Deixa eu só... Pois não, me Marcelo. permita, essa questão do tempo é importante, até porque a questão psicológica também, para o goleiro voltar a ser segurança, né? Na queda, na jogada arrojada. Ritmo de jogo para goleiro é incrível, né? O ritmo de jogo faz muita diferença, né? E assim, a parte que foi tocada, vamos dizer assim, que foi cirurgiada, para ele voltar a sentir segurança, em pisar bem, claro. Né? Com e certeza. ir nas jogadas, né? Com certeza. E outra coisa eu importante... digo isso, Igor, porque o torcedor vai, daqui a pouco, pode querer cobrar. Cadê o Magrão? Cadê o Magrão? Sabe que tá treinando. Sim. Mas é necessária essa paciência. É necessária essa paciência, apesar de que o Magrão, mesmo com a idade alta, ele teve pouquíssimas lesões na carreira. Ou seja, o joelho dele tá novo. Então o Magrão, mesmo com a idade avançada, que para goleiro não é nenhum absurdo jogar até os 41, vimos o Dino Zoff, por exemplo, jogou em alto nível até os 44, se eu não tô errado. No próprio Sport, o Manga foi até 45. Exatamente. Então o Magrão em breve vai voltar, não para o próximo jogo, mas é uma peça que o Claudinei deve utilizar em breve. O Maílson vem dando conta do recado. Duas peças que estiveram fora contra o Paraná e já trabalharam hoje. Hoje os titulares contra o Paraná Clube trabalharam na academia, um trabalho regenerativo, enquanto os reservas fizeram um trabalho técnico, um campo reduzido, 3 contra 3, 4 contra 3, sempre aquele vai e volta de um lado alguns jogadores, de outro outros jogadores fazendo aquele 3 contra 3. O Everton Felipe trabalhou normalmente, recuperado das dores no joelho, e o Gabriel recuperado de um edema no músculo anterior da coxa direita. Os dois estão aptos para o jogo contra o Bahia, caso nenhum contratempo aconteça nessa semana cheia que o Sport terá para se preparar. Sobre a base, o Wilton Bezerra foi contratado para comandar o futebol de base do Sport, já se despediu do Paysandu, ele que era auxiliar do Dado Cavalcante. A arbitragem para Sport Bahia já está definida. Graziane Maciel Rocha, árbitro CBF do Rio de Janeiro, apita o jogo, auxiliado pelo Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, esse é FIFA, e o auxiliar 2, o João Luiz Coelho de Albuquerque, o quarto árbitro Carlos Henrique Cardoso de Souza. Sobre reforços, hoje o Michel Bastos foi apresentado pela manhã no CT. A gente teve a oportunidade de perguntar algumas coisas pro Bastos, conversar com ele. Daqui a pouco ele vai conversar conosco aqui no Bola Rolando, vai utilizar a 9, e ele deixou bem claro que foi um pedido dele, foi uma imposição dele. O Michel Bastos vira ao Sport como meia atacante, que ele falou que pode até quebrar o galho algumas vezes, como fez em uns clubes São Paulo e Palmeiras, na lateral, posição na qual ele jogou uma Copa do Mundo com a Seleção Brasileira em 2010. Mas ele vem para ser meia atacante. Ele falou que é a real posição dele desde o tempo que ele jogou na Europa. E por isso mesmo, segundo ele, teve a visibilidade que teve no futebol do velho continente. Falando em outro possível reforço, o Cruzeiro está no Rio de Janeiro, vai enfrentar o Vasco da Gama amanhã. E fez um treinamento hoje no CT das Laranjeiras, né, o CT do Fluminense, o campo de treino do Fluminense, e o Rafael Marques trabalhou normalmente com o elenco do Cruzeiro. As conversas entre Sport e Cruzeiro permanecem, mas a informação que eu tive hoje no início da tarde é que o Rafael Marques deve vir ao Recife na quinta-feira, acertar tudo com o Sport. Como o Cruzeiro tem um jogo importante amanhã, fica meio complicado imaginar que a diretoria vai tirar o foco um pouco dessa decisão para negociar alguma coisa com o Rafael Marques. Mas acho que na quinta ou sexta-feira essa situação será resolvida e o Rafael acerta com o Sport. Por enquanto, esses reforços são os que estão sendo falados. Um já está aqui, o Michel Bastos foi apresentado, volta para São Paulo para terminar o tratamento da lesão que teve, reta final do tratamento no Palmeiras. Domingo estará em Recife vendo o jogo contra o Bahia, para que segunda-feira o Michel Bastos já comece a trabalhar normalmente com seus companheiros. Com as boas apresentações do Maílson, me parece que segurou um pouco aquela questão de buscar um goleiro, né? Seguraram sim. O Maílson é titular. Levaram não de alguns goleiros, né? O Vladimir dos Santos, o Santos não liberou. O César do Flamengo, teve aí uma conversa para renovar com o Flamengo mesmo após o interesse do Sport, a pedido do próprio César. E quando o Sport viu que estava difícil contratar um goleiro de alto nível e no mercado que oferecesse facilidade, foi falado até no Fernando Miguel, que hoje é reserva do Kaique no Vitória. E o Maílson, nos 2 jogos que fez, tomou 2 gols, ok, 1 por jogo, mas um jogo em que o Botafogo criou poucas chances, por bom rendimento da defesa do Sport em alguns momentos, e o Paraná bombardeou o Sport em determinados momentos, e o Maílson segurou quase tudo. Tanto é que recebeu votos para ser o melhor em campo, se destacou. Ou seja, com essas boas atuações, o Maílson vai ganhando cancha, vai ganhando experiência, vai ganhando confiança do grupo e autoconfiança, e o Sport para um pouco por enquanto essa busca por um goleiro, já que tem o Agenor voltando a trabalhar, o Agenor que tá com cabelo novo,
pintou de quase que branco, de tão loiro que ficou, e o Magrão presta a voltar. Perdeu alguém pro jogo contra o Bahia? Não, DM zerado, suspensão zerada, só o Magrão continua fora. As outras duas peças, o Claudinei ganha, porque o Claudinei em determinado momento não tinha aquele meia de armação pro contra-ataque contra o Paraná, e terá de volta duas peças que funcionam muito bem para fazer esse elo, principalmente na transição veloz, o Gabriel e o Everton Felipe. Beleza, Igor Moura, só pra gente fechar, o Michel Bastos pode ser que estreie no domingo ou é ainda muito cedo? Não, o Michel Bastos tá lesionado, né? Ele veio em reta final de tratamento no Palmeiras, uma lesão não tão séria. Ele estava em reta final quando negociou com o Sport. Ele vai voltando hoje para São Paulo, passa a semana inteira no tratamento, no próprio clube do Palmeiras, que já era o acordado no momento em que o Michel acertou com o Sport, para domingo já vir de Malicuia. Ele já volta, assiste o jogo, ele já assistiu na casa dele o jogo contra, ele disse hoje, confidenciou, que assistiu na casa dele o jogo contra o Paraná e assistiu também o jogo do Sport com o Botafogo, ou seja, tapado que o time pode render, quais os problemas, quais as soluções, o que é que ele pode oferecer de bom para a equipe do Sport, ou seja, tá bem apado, o que vem